Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. Estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 18, 18 de maio de 2023. Nós estamos aí agora com o nosso quadro Política com Pimenta. Até o momento nós estamos aí com o nosso querido Júlio, já a postos para começar os comentários a respeito do que acontece na política nacional. O Osmar Campreguer ainda não chegou, até vi que ele deu um oi ali no nosso grupo agora há pouco, mas não estava acessando. A conexão dele aí acabou não dando certo até o momento. A gente vai aguardar aí que o Osmar possa acessar aí o nosso link. Daqui a pouquinho ele está com a gente por aqui também. Mas enquanto isso, nós vamos cumprimentando nosso querido Júlio Redel. Bom dia, Júlio. Bom dia, né? Bom dia, Odair, ao Dori, ao Júlio, né? A toda a equipe da rádio, e um bom dia especial, então, aos nossos ouvintes, né? E a todos aí que também enviaram aí boas energias para a recuperação do meu filho, o menorzinho, né? O Henrique. Pois é, então o Henrique passou aí por maus bocados e com certeza também a família, né? Acaba passando aí por um susto danado, mas graças a Deus tudo certinho com ele, né, Júlio? Sim, não, graças a Deus aí foi só um susto, né? Foi bem tratado inicialmente, inclusive atendimento muito bem aí pelo Hospital Asa aqui em Timbó. Depois a gente fez alguns encaminhamentos, a cirurgia aconteceu em Blumenau, mas tá tudo bem, tá se recuperando. Tudo bem, chegou por aí o nosso querido Osmar Campreguer, tá no celular hoje, Osmar. Um abraço, bom dia. Sim. Bom dia, Dair, bom dia, Júlio, bom dia aos nossos ouvintes. Sim, Dair, hoje eu estou excepcionalmente no celular hoje. Tive um problema técnico aqui, mas felizmente está tudo voltando ao normal. Tudo voltando ao normal. Valeu, Osmar. Vamos lá, então. Vamos começar nossa conversa de hoje. Afinal, tema, assunto não falta, né, para a gente debater no Política com Pimenta. E o assunto que está em evidência, obviamente, desde ontem já, é a questão da cassação do Deltan Dallagnol. E jornalistas e comentaristas, enfim, têm comentado, políticos também, logicamente, dando as suas opiniões a respeito dessa cassação que aconteceu por unanimidade aí pelo Supremo Tribunal Eleitoral. E eu quero ouvir vocês, o que vocês acham, né, da justificativa que foi utilizada para a cassação do Deltan Dallagnol. Esse assunto já está ali com o Lira também, o Lira falando que só a Câmara dos Deputados que pode cassar o mandato de um deputado. Enfim, Júlio, começo com você. Júlio, só liga o teu microfone, Júlio. Vamos lá. Isso, Estamos vamos vivendo aí num momento um pouquinho sombrio, né? Meio estranho. Há quem critique aí a operação da Lava Jato, né? Por alguns exageros, talvez alguns procedimentos jurídicos incorretos, mas, contudo, a gente não pode esquecer que a Lava Jato foi a que demonstrou aí toda essa podridão que a gente tinha aí na nossa política nacional, né, que na época era governada pelo mesmo partido que hoje está novamente no poder. A Lava Jato, na época, nos deu essa visão do ser diferente, né, que como cidadão a lei seria para todos, incluindo para os maus políticos. Mas agora a gente vê que está começando aí a voltar aí uma certa normalidade. Interessante que, assim, ao mesmo momento aí que houve essa condenação, buscando aí esse enquadramento do ex agora, né, deputado aí, Dallagnol, a gente vê que esse deputado ele não havia tido aí nenhum processo em andamento, né? O próprio, inclusive ano antes, né, no pedido de exoneração dele, essa saída dele, ele conseguiu emitir a certidão do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, ele foi acusado, ele foi processado, vamos dizer, perdeu o mandato, cassado, justamente por uma suposição, que se ele tivesse permanecido, ele poderia ter sido julgado e poderia ter sido condenado.
Então, assim, infelizmente, hoje o direito não é mais aplicado, né? O direito não existe. Aliás, não existe nem o direito e nem a direita, né? Hoje a gente consegue ver aí, consegue perceber nitidamente que a justiça parece que tem lado. Vivemos aí num momento de insegurança jurídica, às margens aí da Constituição, um limbo criado justamente pelo magistrado, né, pela majestade, o ministro Alexandre de Moraes. A figura da justiça hoje, né, que a gente conhece, aquela figura feminina de olhos vendados com a balança e a espada, não existe mais. A balança que deveria simbolizar a igualdade e a imparcialidade, hoje ela está desequilibrada e ela vem agindo apenas pela espada, que é a força do poder da lei. Esse é o objetivo. O juiz hoje ele não vê mais defesa, não existe mais réplica, não existe mais o contraditório, não quer saber de sustentação oral. Assim aconteceu com aqueles quase 250 pessoas, cidadãos que viraram réis, né, ali no processo do 8 de janeiro, né, num copia e cola de um processo coletivo. Então não houve aí uma defesa individual de cada um. Onde é que já se viu uma situação dessas? Né? É um absurdo. Tivemos aí a cassação do indulto do ex-deputado Daniel Silveira, aonde que o próprio judiciário lá em 2019, quando foi concedido aí por um outro amigo do PT, foi bem frisado pelo ministro na época ali, o ministro Barroso e o próprio Alexandre de Moraes, dizendo que o indulto era privativo especificamente do presidente da República. Então essas coisas elas vêm acontecendo que a gente vê que o pau que bate em Chico não é o pau que bate em Francisco. Né? Estamos aí agora nesse capítulo do então ex-deputado cassado, né, justamente por um pedido de afastamento por algumas sanções administrativas que em si não aconteceram. Essa é a presunção de condenado. Esse é um exemplo, é a presunção de condenado, que se ele estivesse hoje, tivesse continuado no Ministério Público, talvez ele teria sido condenado. Então não existe mais a presunção da inocência. É o contrário, para muitas pessoas é a presunção da condenação. Osmar, teu posicionamento aí sobre essa situação do Deltan Dallagnol. Olha, é uma decisão bastante polêmica, bastante difícil até de comentar. Eu procurei ver alguns juristas e a maioria, acredita que foi aplicado a lei. Inclusive, tem uns que dizem que foi aplicada a própria lei que o Deltan exigia que cobrasse. Mas eu também acho que essa lei foi usada ao extremo para fazer tipo de uma vingança. Essa é a impressão que eu tenho, que se fosse outro partido, outro candidato, em outras circunstâncias, ele não seria condenado. Mas foi usado o máximo rigor da lei, no caso dele, e que não é usado em geral, que não é usado para os políticos em geral. Eu acho uma decisão polêmica, eu não saberia dizer exatamente quem tem, se foi uma decisão justa ou se foi uma decisão técnica, que me parece que foi uma decisão técnica, porque eu não entendi assim a razão porque todos votaram a favor da cassação, inclusive ministros que foram nomeados pelo ex-presidente e que notadamente votam a favor dele. Então, é uma decisão polêmica, acho uma decisão polêmica em si, qualquer decisão que fosse, se votassem pela não cassação dele, também geraria polêmica, mas tirar o mandato de um candidato, eu acho que foi, de fato, na minha opinião, uma medida extrema demais e foi esticado demais a corda, o direito foi encontrado motivo para a cassação dele. Eu acho que foi usado a lei ao extremo, que, na minha opinião, deveria ter sido relevado nesse caso, porque, de fato, existem muitas dúvidas com relação à cassação dele, porque ele diz que se considera vítima de uma presunção de culpa. Na realidade, pela lei, muitos defendem que, de fato, ele transgrediu a lei, mas é uma decisão polêmica e eu acho que a justiça não deveria ter feito isso. Pois é, essa situação agora,
o Lira, o próprio Lira, né, falou que se manifestou ali que ele vai ter possibilidade de ampla defesa ali na Câmara dos Deputados, de que somente a Câmara dos Deputados é que pode tirar o mandato de um deputado. Será que o Lira vai encarar aí uma briga com o Judiciário, o Júlio? Depois também o Osmar pode responder. Olha, eu acredito que isso é mais um discurso político mesmo do que, né, mais uma encenação do que uma verdade, né? É uma puxadinha de holofortes, uma intenção de tentar mostrar que existe aí um contrapeso, mas não existe. Hoje quem governa aí o Brasil é o STF, deu-se esse poder para o STF, né, desde a época do antigo presidente Bolsonaro, né, nas suas tentativas de nomeação, de criação de decretos, onde que era muito barrado aí as suas ações, as suas investidas. E a gente vê que na época já não aconteceu, né? A Câmara ela já errou na época lá do ex-deputado Daniel Silveira, né? E ela vem sendo omissa desde lá. Houve, inclusive, ontem também um discurso aí do próprio ex-presidente, hoje senador Hamilton Mourão, né, colocando que fosse suspendido esse pedido do Alexandre de Moraes, né, essa cassação, e que ela fosse realmente levada a plenário. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se a Câmara, o Senado comecem a acordar agora, né, a CPI do abuso de autoridade também deve começar a rolar aí. Então são essas situações que precisam, né? Eu acho que esse jogo de pesos e medidas precisa mudar, sim. Até porque, Osmar, né, para complementar a tua opinião a respeito desse tema também, do Lira, enfim, talvez a Câmara comece a enxergar também que, como você falou aí que foi uma medida extrema e tal, possa começar a sobrar para outros políticos também dessa forma, e aí começam a se coçar. Bem, eu acredito que, na verdade, o Júlio tem razão quando fala que o legislativo é que está permitindo isso. Não só nesse sentido, porque o legislativo não faz nada, só fica se perdendo em briguinhas de coisas miúdas, e a essência, não só na justiça, mas ele deixa muito a desejar. O legislativo não está fazendo o trabalho dele de modo geral. Então, todos os temas acabam indo para o Supremo pela omissão do legislativo, pela falta de trabalho, pelo baixo nível do nosso legislativo. O legislativo deveria assumir posição, não somente nesse caso, mas em casos em geral, trabalhar, porque o legislativo não trabalha. E além disso, judicializa tudo quanto é ação, quanto é polêmica. Ah, eu não fui na CPI, vou para o Supremo. Quem acaba fazendo isso é o próprio legislativo, que não trabalha, de modo geral, e ainda recorre ao Supremo quando se vê negado algum direito de um deputado, coisa assim. Então, o próprio legislativo acaba apelando para o Supremo por omissão dele. Então, com relação ao cumprimento da decisão, não vai ter dúvida que vai ser cumprida, porque o Lira é discurso para a galera, para amenizar os poucos ânimos, mas depende ainda da decisão do Supremo, mas pelo que se vê, o Deltan se perdeu ali por 7-0, lá no Supremo vai ser 8-2 no mínimo. Então ele não tem chance lá e a decisão vai ser cumprida, porque a decisão judicial obrigatoriamente tem que ser cumprida, mas eu concordo que o judiciário ele não pode ser protagonista, ele tem que se voltar ao seu mister, que é no dia a dia, e não ser protagonista, mas ele está sendo provocado. Esse é o problema. Muito bem, vamos para o nosso segundo tema, porque esse tema do Deltan Dallagnol aí dá pano para manga. Tem o Benedito Gonçalves, que ganhou um beijinho do Lula na sua posse, depois disse que missão dada é missão cumprida, enfim, né, coisa que não devia ter vazado para os microfones, acabou vazando, e aí ele é o julgador desse caso, que foi uma solicitação do PT, né, esse pedido aí de cassação do Deltan, vamos lembrar que é uma solicitação do PT e que foi acolhida integralmente aí pela Corte Máxima Eleitoral. Mas vamos lá, vamos para o nosso segundo tema, que nós temos que comentar também um tema mais local, pelo menos estadual aqui. No dia 30 vai acontecer uma audiência pública aí com os 295 prefeitos, assim espera o legislativo aqui catarinense.
sobre a questão do Plano 1000, porque o governador Jorginho, até o momento aqui também, com relação à continuidade dessas obras que estavam, pelo menos essas que estavam em andamento, ainda não realizou nenhum tipo de repasse, obras paradas, como a Rua Silésia, como a situação também aqui do Renal Vida, que também depende de recursos que estavam comprometidos aí com o Plano 1000. Nós temos a rodovia no trecho na frente da Madeira, aqui em Rodeio, que está uma vergonha. Os moradores daquela região lá, que têm casas belíssimas por ali, empoeiradas, totalmente empoeiradas, os muros, por quê? Porque a obra está parada dependendo de recursos. E assim é o estado inteiro, de acordo com uma entrevista que eu fiz ontem com o Napoleão Bernardes, com várias e várias obras paradas e o pessoal aguardando uma manifestação que não acontece do governador Jorginho Melo. Osmar, começa com você. Bom, quando nós falamos do Jorginho Melo nos 100 dias, e eu vejo esse governo muito fraco, muito sem liderança, muito sem projeto. Ele deveria abrir um diálogo com esses prefeitos, com o Estado em geral, mas com os prefeitos em particular para esse caso, para estabelecer metas, estabelecer um plano. Mas o Estado está abandonado. Nós temos, de acordo com, não sei se a CNE, não sei qual é o órgão que fez um levantamento, Santa Catarina está com 63% das estradas, das rodovias, em péssimo estado, incluindo as federais e as estaduais. Então, nós somos o estado talvez mais equilibrado economicamente, com as piores estradas do Brasil. E o governo do estado é omisso, não dialoga, não se compromete, ele está completamente escondido, vamos dizer assim, e não aparece tanto no Projeto 1000 como da política em geral. Nós temos o caso aqui do Dr. Pedrinho, que fazem 6 meses que a ponte caiu e até agora não se tem nenhum movimento. Há dias atrás apareceu um assessor lá olhando, mas não se tem nenhum movimento para enfrentar o problema. O governador deveria se explicar para a comunidade por que não está sendo feito ou mostrar os projetos. Mas me parece um governo sem rumo, infelizmente. Júlio. Olha, eu sinceramente espero que essa reunião do próximo dia 30, justamente ela já sirva para anunciar os valores devidos que estão em atraso para os municípios darem continuidade a esses projetos, essas obras já iniciadas, ou pelo menos um cronograma. Né? Nós estamos já no quinto mês, né? Metade do quinto mês, mês de maio, e esse vai e vem para Florianópolis, de prefeito, de membros, né? Tá só indo em viagens, né? Infelizmente, quem paga é o cidadão. Hoje, tudo acontece no município. Né? O município que precisa, que faz as engrenagens funcionarem. E é isso que a gente precisa. Então, eu entendo, acho que como cidadão a gente pode entender que há um período necessário para organizar a casa, né, montar estruturas, secretarias, mas acho que já acabou. Né? Há dúvidas aí sobre alguns valores, sobre os projetos, que se acione o Tribunal de Contas, que se acione os devidos responsáveis, né, mas que se defina aí projetos de prioridade. Quais são os projetos de prioridade? Aqueles que já foram iniciados. Existem outros projetos que talvez não saíram do papel ainda, na época que foi anunciado esse Plano 1000, né? A gente questionou, comentou sobre isso aqui ainda, mas os que foram iniciados, eles precisam dar uma continuidade, eles precisam dar uma satisfação para os munícipes, né? Que o governador Jorginho tem que dar esse respaldo aí justamente pela própria votação e representatividade que ele ganhou aqui no nosso município. Né? Município, eu digo, nos demais municípios, né? Ganhou aí com uma segundo turno com uma grande maioria aí de vantagens, né? Então ninguém queria o PT no governo. Então agora que ele arregace mangas aí, coloque para trabalhar. Né? Então assim, já estamos aí na metade do mês de maio, a reunião é lá no dia 30, vai passar junho, e se for liberar alguma coisa vai ser julho, ou seja, já passou metade do ano. Né? Estamos no primeiro ano de mandato. Então, realmente dá prioridade a essas obras. Hoje tem muitos municípios aí que estão bancando, né, colocando dinheiro à frente para que essas obras não parem, em alguns casos, né, estão tirando dinheiro do caixa, dinheiro esse que poderia estar sendo utilizado aí em outros locais, né, saúde, educação,
infraestrutura, algumas situações particulares do próprio município, para não deixar essas obras pararem. Por quê? Porque são obras essenciais. Se não fossem essenciais, acredito que não estariam sido colocadas, né? Porque veio em cima de uma demanda na época dos próprios municípios. Então tem que se dar prioridade a isso, tem que ser dar um retorno o quanto antes, e essa cobrança ela tem que realmente existir. Pois é, Osmar, o capital político é como dinheiro, ele acaba também, né? E vamos lembrar que o Jorginho Melo veio muito na esteira do Jair Bolsonaro, então agora tem que mostrar trabalho. Sim, e outra coisa, muitas obras que foram feitas, elas vão se deteriorando, gerando ainda um custo maior para a manutenção, já foi gasto algo, tem que ser refeito. Então, ele tem que explicar aos cidadãos por que que não está, aos prefeitos, por que que não está sendo feita a obra por falta de dinheiro. Sim, pode ser todas as dificuldades, mas ele tem que dialogar com a sociedade e mostrar para eles as dificuldades e mostrar um norte que ele tem para o Estado. E não se esconder e fugir da responsabilidade. Agora é hora de mostrar serviço. O discurso já acabou. Muito bem, nós vamos ficando por aqui então com o nosso Política com Pimenta de hoje, com a nossa equipe completa, hoje de volta aí o Júlio, também o Osmar. A gente deseja, viu, Júlio, uma recuperação mais breve possível, porque o filho do Júlio ainda continua internado, né, mas em recuperação já, e que ele volte para casa logo aí ao convívio da sua família, que você possa estar com a gente aí com a cabeça tranquila a partir da semana que vem, Júlio. Um abraço para você, um bom final de semana e melhoras para o seu filhote. Com toda certeza, né? Esperamos ele retornar aí até o final de semana, estar a família novamente reunida aí. Então, um bom final de semana aí a todos os nossos queridos ouvintes, Osmar, Aldori, o Daír, a todos os nossa equipe da rádio aí. Um abraço a todos. Osmar, um bom final de semana para você, até terça. Bom final de semana para você, daí para o Júlio, para o menino dele, para os nossos ouvintes e para a equipe da Rádio Cultura. Um abraço então, olha, nós estamos com